vamos falar um pouco da história nesse contexto, tá? Então, assim, desde os primórdios, né, na pré-história, o homem já tinha preocupações em relação a essa questão de se posicionar e de se orientar no espaço, tá? E aí, logicamente, a gente sabe que na pré-história, os homens primitivos eles eram nômades, não é isso? Viviam constantemente se deslocando de uma área para outra à procura de alimento, abrigo, né, e outras coisas mais que fossem essenciais para a sua sobrevivência. Nesse contexto de migração, né, no contexto aí da pré-história, você vai ter, logicamente, o homem tendo o cuidado, né, de se posicionar em relação aos locais que pudessem ter mais recursos naturais e assim, consequentemente, tornasse a sua vida mais tranquila, mais fácil. Lógico que ele não tinha os equipamentos, a tecnologia que a gente tem disponível hoje, então ele fazia uso de quê? De coisas que existem na natureza, vegetação, um rio, uma montanha e cavernas, logicamente, que eram muitos locais procurados por essas comunidades primitivas para, né, sobreviver. E aí, com o passar do tempo, outras formas de se posicionar no espaço, de se localizar, foram sendo criadas, tá? E aí a gente tem, por exemplo, os corpos celestes, o Sol, as estrelas, a Lua, todos esses elementos também funcionam exatamente com esse intuito, tá? E, logicamente, até hoje a gente faz uso desse mecanismo, né, onde a gente pode se localizar com base na posição desses astros no espaço, tá bom? E aí, lógico, a evolução vai acontecer nesse sentido, né? Você tem grandes avanços tecnológicos que foram decorrentes das grandes navegações, e, ou seja, esse evento, esse fenômeno que fez com que povos de países europeus ocupassem outras áreas do território mundial, inclusive o Brasil, né, fez com que houvesse a necessidade cada vez maior de o homem criar mecanismos para que ele pudesse se deslocar, né, e, logicamente, realizar atividades comerciais que são essenciais para a manutenção da vida dos povos no modo geral. Então, eles vão criar mecanismos e maneiras diversas, né, para chegar com maior precisão aos locais onde iriam acontecer exploração de recursos, né, naturais, especiarias, como é o caso da colonização portuguesa em nosso território, tá? Então, logo de cara, a gente tem que entender o seguinte, que hoje é muito fácil você se localizar, se posicionar no espaço, né? Você tem auxílio de GPS, por exemplo, que qualquer celular, smartphone você vai ter disponível. Então, o deslocamento fica muito mais fácil, até mesmo quando você não conhece o lugar, você vai, né, e encontra lá o caminho a ser seguido para chegar até o seu destino. Na antiguidade, na pré-história, logicamente, não existia essas ferramentas como o GPS que eu citei, tá bom? Um dos primeiros elementos que eu citei aqui nesse sentido, né, de se localizar, de se posicionar no espaço, é o Sol. E aí a gente tem uma situação interessante que é o seguinte, o Sol ele realiza um movimento aparente em relação à Terra. Como assim aparente? A gente sabe que a Terra gira em torno do Sol, mas quando a gente está na Terra e, logicamente, o nosso ponto de visão é distinto, né, é diferente, então a gente vai achar, vai parecer que o Sol se desloca e faz um movimento em torno da Terra, mas, logicamente, a gente sabe que a Terra é que está, né, fazendo um movimento de translação em relação a esse astro, né, que é uma estrela de grande relevância para o nosso sistema, melhor, o mais importante, não é isso? E aí o que é que vai acontecer? Nesse sentido do Sol, ele vai estar sempre posicionado, ou mais ou menos posicionado em determinados pontos, né? Então, assim, diariamente o Sol vai aparecer, né, pela manhã, e se você de repente apontar seu braço direito na direção do Sol, você estaria apontando, obviamente, para o leste, tá ok? Então, o Sol nasce no ponto leste, e ao fazer o movimento aparente, ele vai se pôr no ponto oposto, que seria o oeste. Então, de um modo geral, você tem o Sol nascente, seria exatamente aqui o início da manhã, então você vai ter a posição dele nesse ponto chamado leste, e o lado oposto, onde ele se põe, seria exatamente o oeste, tá? Com base na posição desse movimento aparente do Sol, e aí a gente vai ter a criação dos pontos de orientação, que seriam os pontos cardeais, colaterais e subcolaterais. Né? Então, aqui só para a gente focar naquela questão do Sol, e exatamente aqui a gente vai ter os pontos de orientação os mais importantes, não é isso? Os cardeais seriam esses quatro: norte, sul, leste e oeste. Então, só para relembrar, se você volta para aquela questão do Sol, né? Se eu só volta para a gente aqui, volta aqui. Então, se você volta para essa imagem, né? Braço direito apontado para o Sol nascente, leste, o lado oposto, oeste.
À sua frente você teria o norte e à sua trás você teria o sul, né? Também chamado de meridional, ok? E aí, dando sequência agora, a gente tem os pontos cardeais, né, que foram exatamente plotados ou formulados com base na posição do Sol, né? E como eu mencionei no slide anterior. Aí a gente tem os pontos colaterais, né, que seriam basicamente o intermediário entre os pontos cardeais e, por último, os pontos subcolaterais, que são exatamente os que estão aí entre um ponto cardeal e um colateral. Então, com base nesse contexto do Sol, né, e com base nesses pontos de orientação que foram criados, os pontos cardeais, colaterais e subcolaterais, fica muito mais tranquilo assim você se posicionar em qualquer lugar que você esteja, contanto que, logicamente, o Sol esteja disponível, então seria necessário estar, né, no período diurno. À noite, aí você teria outras possibilidades, como as constelações, a própria Lua, né, que vão facilitar esse contexto, tá bom? E aí, um desses astros ou constelações que são utilizados como referência para você se posicionar no espaço seria o Cruzeiro do Sul, tá? Então, assim, de um modo geral, essa constelação ela vai ser possível ser visualizada no hemisfério sul, por isso ela vai ser uma referência de orientação no hemisfério sul. Já no hemisfério norte, a gente tem, por exemplo, a estrela polar, que faz parte de uma constelação maior, né? E aí você tem a possibilidade de se posicionar, de se localizar, exatamente utilizando como guia a estrela polar, que faz parte de uma outra constelação maior. Portanto, aqui no caso da estrela polar, você vai ter uma localização que serve, né, utilizada para quem está no hemisfério norte. Então, vamos supor, se você mora no Brasil, se você não tem, por exemplo, durante o dia, você usa o Sol, mas à noite você não tem o Sol, então pode-se usar como referência o Cruzeiro do Sul, que eu citei no slide anterior. Já no hemisfério norte, caso você, por exemplo, more nos Estados Unidos, você poderia tomar como referência a estrela polar, tá bom? Então, assim, de um modo geral, os astros, né, do céu, os corpos celestes, eles vão ser um guia extremamente relevante para isso. E, logicamente, os navegantes, durante o processo de expansão marítima comercial, que vai ser iniciado, né, no final do século XV pelos portugueses e espanhóis a priori, e depois, logicamente, holandeses, franceses, né, ingleses, também vão estar usando como referência esses elementos naturais que existem no nosso planeta e, logicamente, no espaço também, tá bom? Dando sequência, a gente vai ter também, nesse contexto de expansão marítima comercial, a possibilidade de utilizar instrumentos que foram sendo criados, né, com o passar do tempo. Por exemplo, o astrolábio e a bússola são dois instrumentos que foram extremamente relevantes para que você tivesse a possibilidade de se deslocar com maior precisão no espaço, não é isso? E durante as grandes navegações que eu mencionei, né, a partir do final do século XV, você vai ter o uso sistemático, né, o uso cada vez mais constante dessas ferramentas, tá? O astrolábio, basicamente, ele vai medir a distância de uma estrela que você, porventura, possa reconhecer como a estrela polar e o Cruzeiro do Sul que eu mencionei, né? Esse conjunto de estrelas aí, o astrolábio vai possibilitar que você faça a medição, né? Como está sendo mostrado aqui na figura. Então, com base na distância que você pode medir com o uso do astrolábio, aí você poderia identificar mais ou menos a distância ao local em que você desejaria chegar. No caso da bússola, ela é também um instrumento extremamente relevante, foi criado pelos chineses e ela tem um mecanismo que funciona com base no magnetismo da Terra. Vocês sabem que o planeta Terra ele é formado por 3 camadas concêntricas. Como assim? 3 camadas, uma dentro da outra. Vamos supor um ovo de galinha, né? Que é algo prático do nosso cotidiano. Então você tem a casca do ovo, que corresponderia a uma capa, né? Que aí no caso da Terra seria a crosta terrestre. Abaixo dessa camada fininha, que seria aí a casca do ovo, no caso da Terra, a crosta, você teria o manto, no caso do ovo, né, a clara, e dentro do ovo a gema, que corresponderia ao núcleo. No núcleo da Terra você tem uma composição que é basicamente por ferro, é formada por níquel e ferro, né, mas você tem uma composição grande de ferro e você tem a possibilidade de ter magnetismo, um mecanismo de magnetismo por conta dessa composição interna. Então o que é que acontece? A bússola ela funciona com o mecanismo de um ímã, né, você tem uma agulha, né, aqui, como você está sendo ilustrado nessa figura, e aí essa agulha, ela vai ser, como é que eu vou dizer, ela vai ser atraída, né, exatamente para o polo magnético da Terra, e aí, consequentemente, você tem, né, uma agulha que vai estar sempre apontando para o mesmo ponto,
que seria aí o norte, ou quase o norte, porque assim existe uma diferença, né, uma ligeira diferença entre o que é o polo norte geográfico e o polo norte geográfico norte e sul, e o polo magnético norte e sul. Mas de um modo geral, você tem a bússola, a agulha dela vai estar sendo guiada e vai estar sempre apontando exatamente para o norte, tá ok? E aí você, com base na posição do norte, você teria como encontrar o leste, o oeste e o sul automaticamente, independente do ponto da Terra que você se encontrar, tá bom? Então, mais ou menos assim, aqui na figura está ilustrando essa situação, tá? Então, a composição interna da Terra, ela vai favorecer a esse mecanismo de ter magnetismo. Esse magnetismo vai funcionar exatamente para que a agulha, né, seja atraída. E aí você tem a agulha vai ser atraída para essa parte norte, tá? E aí você tem a possibilidade de se orientar com base nos pontos cardeais que a gente citou. E aí uma curiosidade é saber o seguinte, que o polo geográfico considerado norte é diferente do polo magnético norte. Eles, na verdade, têm uma distância aí que é de mais ou menos 1.400 quilômetros de diferença, tá? E essa diferença foi, logicamente, descoberta por cientistas que investigaram, né, sobretudo, a posição do polo magnético terrestre ao longo do tempo, tá? E aí, essa figura, ela vai ilustrar o como é interessante a questão do polo magnético, porque ele não é fixo. O polo magnético da Terra, ele é móvel, ele se movimenta até porque o planeta Terra sofre alterações ao longo do tempo, ao longo das eras geológicas, e o seu magnetismo também vai sofrer alteração. Ou seja, os fenômenos que acontecem no núcleo da Terra, eles podem se intensificar ou diminuir de intensidade ao longo do tempo. E essa redução de intensidade ou aumento faz com que haja uma mudança no magnetismo terrestre e, por consequência, também na questão dos polos magnéticos da Terra, tá? Então, nessa figura você tem aqui, em 1999, a estrelinha apontando mais ou menos onde é que estava localizado o polo magnético da Terra, no caso, o polo norte, e ali você tem, na figura em 2019, a mudança, ou seja, 20 anos de diferença e uma alteração visível que foi, logicamente, aí descoberta por, né, estudos relacionados ao interior da Terra, desenvolvido por geólogos, sobretudo, tá bom? Então, assim, não esquecer, todo esse conhecimento que a gente aqui traz em relação, por exemplo, à bússola, ao polo magnético da Terra, essas questões todas estão envolvidas com outras disciplinas, outras matérias. Então você vai com certeza perceber que há uma conexão, né, entre os vários conteúdos que a gente vai aqui estar ministrando, né, e muitas das coisas que a gente vai trabalhar aqui você vai ver também em outras disciplinas, tá? Bem, dando continuidade a essa questão ainda de orientação e posição em relação ao espaço geográfico mundial, a gente tem a questão dos paralelos e os meridianos, que consistem basicamente em linhas imaginárias que cortam a superfície da Terra no sentido vertical e no sentido horizontal, como essa figura aqui ilustra, tá? Então aqui, as linhas horizontais, que aí cortam a superfície da Terra de forma imaginária, tá? Não esquecer, essas linhas não existem de fato. Elas foram uma convenção, ou seja, os países e cientistas se reúnem para determinar como é que vai ser tratado determinados aspectos do nosso planeta. E no caso aqui você tem também essa questão, tá? Então, as linhas horizontais, elas vão ser chamadas de paralelos. O principal paralelo da Terra seria a linha do Equador, que vai dividir a Terra em duas porções, né, iguais. Já os meridianos são as linhas verticais. Então, esse conjunto de linhas imaginárias, eles vão ser assim extremamente importantes para que a gente possa se posicionar no espaço, porque a gente sabe, quando uma linha cruza com a outra, você tem a formação de um ponto, e aí exatamente quando você cruza uma informação, que é exatamente a posição do paralelo, desculpa, paralelo, é verdade, a linha do paralelo, quando cruza-se com a linha de um meridiano, você tem a formação de um ponto que corresponderia exatamente à sua localização no espaço geográfico, tá bom? Aí aqui a gente vai ter uma outra questão relacionada a esses paralelos e meridianos, que são a latitude e a longitude. Constantemente a gente vai escutar falar, né, determinado país fica na latitude tal e longitude tal. A longitude e a latitude, elas são pautadas exatamente nos paralelos e nos meridianos. Então, de um modo geral, o que seria a latitude? Seria a distância medida em graus de qualquer ponto da superfície da Terra até a linha do Equador. Então, a linha do Equador corresponderia, nesse caso, à latitude de 0 grau, lembrando, distância em graus. Por quê? O nosso planeta ele tem uma forma de um geóide, né? Ou seja, arredondado. Então, você tem aí medidas angulares para o nosso planeta, por isso em graus, tá? Então, a distância medida em graus do Equador
até o Polo Norte ou até o Polo Sul, a gente chama de latitude. A latitude pode variar de 0 na linha do Equador até 90 graus para o norte ou 90 graus para o sul, tá bom? Em relação aos meridianos, perdão, a longitude, que tem a ver com os meridianos, seria a distância medida em graus e a referência seria o meridiano de Greenwich. Então, o meridiano de Greenwich seria a longitude 0 grau, e aí você vai ter a variação para leste até 180 e a variação para oeste até 180. E aí totalizando, no caso, 360 graus, que corresponderia, né, à circunferência terrestre. Tá? Então lembra, os paralelos são as linhas horizontais que cortam a Terra, os meridianos as linhas verticais, e com o paralelo e com o meridiano você vai ter exatamente a possibilidade de achar uma coordenada geográfica, que seria basicamente quando você cruza, né, a distância, ou melhor, a linha vertical com a horizontal, que vai dar um ponto, e aí você tem a possibilidade de medir tanto a latitude como a longitude de qualquer ponto existente na superfície da Terra, tá? Dando sequência, vamos fazer aqui um esquema prático. Peguei um mapa, tem alguns pontos plotados nesse mapa, tá bom? E aí a gente vai entender primeiro a diferença aí de algumas questões, tanto em relação à latitude e à longitude, como também aos hemisférios. Nessa figura aqui de cima, você tem aí a divisão, né, isso em duas partes. A parte verde corresponderia ao hemisfério norte, também chamado de setentrional ou boreal, e o hemisfério sul, também chamado de meridional ou austral. A linha do Equador é usada como referência para determinar esses hemisférios, norte e sul. Já na figura de baixo, você tem aí uma linha vertical, que é o meridiano de Greenwich, e por sua vez o meridiano vai também dividir a Terra em dois hemisférios, hemisfério ocidental e hemisfério oriental. O ocidental pode ser também chamado de oeste e o oriental também de leste, tá bom? E aí eu plotei alguns pontos para a gente ver essa questão. Então lembra, acima da linha do Equador, ou melhor, ao norte da linha do Equador, a gente tem o hemisfério norte, ao sul da linha do Equador, hemisfério sul. E agora em relação ao meridiano de Greenwich, hemisfério ocidental, né, para a esquerda do meridiano de Greenwich, e o hemisfério oriental à direita do meridiano de Greenwich, ok? Os pontos A, B, C e D. Geralmente é interessante você pensar que assim, os mapas, eles são a representação da Terra em um plano. A gente vai chegar nesse tema na próxima aula, quando tratar de cartografia, de mapas e tudo mais, e a gente vai entender um pouco mais sobre essa questão. Mas aqui o que eu quero que você entenda é o seguinte, que aqui, nessa imagem, você tem a Terra sendo representada em um plano, né? E aí exatamente se toma esse formato para exatamente a gente facilitar o estudo e entendimento da distribuição das massas continentais e oceânicas do nosso planeta, que, no caso assim, representado nesse formato, vai ficar bem mais fácil de compreender, não é isso? Então, veja, se porventura numa situação de prova ou atividade que vocês vierem a fazer, o professor perguntar qual seria a latitude e a longitude do ponto A? Então, para identificar a latitude, a gente vai estar olhando para as linhas horizontais. Então, o ponto A, nesse caso, estaria na latitude 50 graus. Agora a gente tem que ter o cuidado, 50 graus norte, tá bom? Porque está ao norte da linha do Equador. E já a longitude seria exatamente aí 100 graus para oeste, né? Exatamente por conta do meridiano de Greenwich. Então aqui você teria as coordenadas latitude e longitude. E isso serve para todos os outros pontos que a gente tem aí plotado nessa imagem, tá? Então assim, de um modo geral, perceba, cruzando uma informação que é de latitude com a de longitude, você vai ter a localização exata de um determinado lugar na superfície da Terra. Nesse caso aqui, você tem possivelmente aí o Canadá, né? Pela a posição mais ou menos, ou na fronteira mais ou menos ali com os Estados Unidos, tá bom? Não esquecer, essas informações, elas são, né, importantes para que você compreenda como é que seria esse contexto de se localizar na superfície da Terra, tá? Vamos lá. No caso do Brasil, né, como é que está o Brasil localizado nesse contexto do planisfério, né, do planeta Terra? Então o Brasil, percebam que ele está numa localização aqui, que ele é cortado ao norte pela linha do Equador. E aí, esse contexto possibilita que a gente tenha o seguinte, 7% do território brasileiro vai se localizar no hemisfério norte e o restante, né, 93%, no hemisfério sul. Então, de um modo geral, o Brasil tem terras tanto no hemisfério norte como também no hemisfério sul. Em relação ao meridiano de Greenwich, o território brasileiro fica localizado inteiramente no hemisfério ocidental.
Então, poderia ser uma questão de prova, por exemplo. O Brasil fica localizado em qual hemisfério? Então, essa resposta teria que ter 3 informações. O Brasil tem terras no hemisfério norte e sul, com base na linha do Equador, e também terras no hemisfério oeste ou ocidental, tomando como referência o meridiano de Greenwich, tá bom? Não esquecer, muito simples, tá? Vamos seguir aqui. Bem, quando a gente trabalha essa questão das latitudes e a posição de determinados lugares na superfície da Terra, a gente acaba também tendo que falar desse contexto da radiação solar sobre a superfície da Terra. De um modo geral, o Sol emite radiação solar para a Terra, mas essa radiação não atinge todas as regiões da Terra de forma igual. Existem áreas do planeta que recebem uma quantidade de radiação solar mais intensa, uma quantidade maior, e já outras áreas recebem uma quantidade muito pequena. Isso faz com que haja uma divisão ou uma separação, vamos dizer assim, em zonas de insolação no contexto do nosso planeta. E essas zonas de insolação, elas vão apresentar comportamentos térmicos de temperatura diferentes. Ou seja, o que eu quero dizer com isso? Veja essa imagem. A gente aqui tem um mapa, né, uma imagem que basicamente corresponde ao planisfério terrestre, né, o nosso planeta. E aí você tem, a zona tropical, que está aqui marcada com a cor mais vermelha, a zona temperada, que está com a cor laranja, e as zonas polares, também chamadas de zonas frias. Na verdade, o que é que vai acontecer? A região próxima à linha do Equador é a região que recebe mais radiação solar durante o ano. Por isso, automaticamente, as temperaturas nessa faixa ficam muito mais elevadas. Já as regiões temperadas, elas variam, elas não recebem a mesma quantidade de radiação solar que, por exemplo, a zona tropical recebe, tá? Já as zonas frias ou polares recebem uma quantidade muito pequena de radiação solar e por isso mesmo as temperaturas nesses ambientes são muito baixas, né? Você tem temperaturas aí recorde de menos 70 graus em regiões próximas à Antártica ou coisa do gênero, tá? E aí nessa imagem de baixo você tem uma noção, né? Porque veja, essa faixa que a gente está aqui com a cor mais vermelha, representa exatamente as áreas com maior incidência de radiação e, por consequência, a temperatura aí fica muito mais elevadas. Já as regiões mais próximas aos polos, a temperatura cai bruscamente, tá? Então, não esquecer, a Terra recebe calor de uma forma distinta a depender do local em que você se localize, e aí isso vai gerar uma diferença no comportamento da temperatura nos vários lugares da Terra. O Brasil, por exemplo, por estar localizado, né, numa posição mais próxima à linha do Equador, né, ou seja, o Brasil está na zona tropical, por isso as temperaturas do nosso planeta são tão elevadas, sobretudo quando chega o mês de dezembro, para a gente aqui, dezembro, janeiro, fevereiro, né? Já em outubro, na verdade, começa a esquentar, mas de um modo geral, esses meses são mais quentes, você vai precisar bem mais de ar-condicionado, ventilador, o consumo de energia tende a aumentar muito, sobretudo nas grandes cidades, tá bom? Bem, ainda sobre isso, essa questão da incidência de radiação solar tem a ver exatamente com a forma como o raio solar bate em determinada área da superfície da Terra. Então, por exemplo, na zona tropical, a incidência de radiação, o raio solar bate na superfície formando um ângulo de 90 graus. Então, você tem uma incidência intensa, isso faz com que a temperatura aumente muito. Já nas regiões polares, o raio solar praticamente tangencia a superfície, então ela não causa tanto aquecimento. Por isso, essa diferença, tá bom? Com relação ainda a essas questões, eu só aqui enfatizei, né, a posição aí, o Brasil, como é que está nesse contexto, né, como eu falei para vocês terem a noção, né, de como é que é esse contexto das zonas térmicas para o nosso país. Um outro ponto importante nesse contexto aqui seria tratar do GPS, como eu falei, aí você tem as imagens de alguns GPS, de celular, um GPS que é utilizado mais geralmente para trabalhos científicos, né, a gente utiliza um GPS próximo ou semelhante a esse. Esse aqui geralmente é de navegação de carro. O GPS basicamente consiste em um mecanismo de localização que vai estar conectado aos satélites que estão, né, orbitando o nosso planeta. Então o satélite ele vai emitir uma mensagem para o seu aparelho, seja o celular, seja um tablet, ou seja, qualquer um desses aparelhos que tem o GPS, e aí você vai ter a informação sendo recebida no seu aparelho, e essas informações são de quê? Latitude, longitude e altitude, que seria a distância vertical em relação ao nível dos oceanos, tá? Então, por exemplo, se você está num lugar a 100 metros de altitude, significa dizer que você tem aí uma variação vertical
em relação ao nível do mar de 100 metros, tá bom? Então, essas informações são possíveis de ser conseguidas com a utilização de GPS e, lógico, o GPS salva a vida da gente quando a gente quer chegar a um determinado lugar que a gente não conhece, né? Muitas vezes você vai se pegar, vou para um hospital, vou para um shopping ou coisa do gênero, não sabe onde é, digita lá no aparelho e você vai ter uma rota sendo traçada e, basicamente, tudo graças à tecnologia, né? A invenção dos satélites artificiais, que tem a ver com o contexto da Guerra Fria, ele foi imprescindível para a gente chegar ao nível de tecnologia que a gente tem hoje, tá bom? Uma outra coisa interessante em relação a isso é a questão do sensoriamento remoto. Hoje, as informações que a gente disponibiliza por meio de mapas nos livros, eles passam por um tratamento prévio com base no contexto do sensoriamento remoto, que seria basicamente você utilizar tecnologias diversas para representar o espaço, tá? E aí o que seria basicamente? Os satélites vão capturar informações da superfície da Terra e essas informações vão ser tratadas e trabalhadas e você vai ter a geração de uma imagem de satélite. Essas imagens de satélites, elas vão ser posteriormente trabalhadas em algum software, ou seja, algum programa de computador para gerar um mapa. E esses mapas depois a gente vai fazer uso no nosso cotidiano, no nosso dia a dia, tá? Então, eu peguei aqui algumas imagens de satélite para a gente ter uma noção. Essa imagem aqui seria da cidade do Recife, né? Aqui já tem a área mais próxima ao litoral, né? Você vê aqui, ó, o rio Capibaribe e as pontes, aquelas pontes que a gente conhece quando vai ao centro da cidade do Recife, né? Aqui você tem uma imagem de satélite de Brasília. Na verdade, ela foi projetada e até se assemelha a um avião, né? O formato que ela foi pensada. Logicamente, ao passo que ela foi pensada, ela é considerada uma cidade projetada, planejada, como a gente costuma falar. Só que ao passo que ela vai ser planejada, você vai ter a expansão da área urbana que vai acabar ocorrendo aí uma desorganização, vamos dizer assim, urbana, né? Mas a priori, a ideia da construção de Brasília, né, foi de um projeto, né, inclusive importante para o desenvolvimento da parte interiorana do nosso país, tá? Aqui a gente tem a mancha urbana de Manaus, perceba, né? Aqui e o nosso rio Amazonas, né? O rio mais com a maior bacia hidrográfica do planeta e, consequentemente, um potencial de navegação gigantesco, né? E entre outras coisas que também vamos debater ao longo das aulas, tá? Então, Manaus, perceba a área urbana, que ela está, logicamente, com uma coloração distinta das áreas que ainda não sofreram intenso processo de urbanização, né? Percebam que essa área aqui, ela apresenta uma coloração mais amarronzada e tal, alaranjada, implica dizer que ela foi bastante alterada. Já outras áreas nem tanto assim, tá? Mas percebam que, de um modo geral, né, você tem um contexto aí de áreas que começam a ser alteradas pela ação humana, beleza? Essa aí seria uma referência a Jirau, em Rondônia, ou seja, uma usina hidrelétrica que foi construída recentemente, né? E aí a produção de energia elétrica no Brasil, né, que em sua maior parte é renovável, é proveniente de usinas hidrelétricas como essa. Na verdade, corresponde ao quê? Essa área aqui seria um lago que foi construído artificialmente para que exatamente pudesse, né, ser armazenada água e aproveitar o seu potencial para geração de energia, tá bom? Mais uma imagem, aí eu quis mais ou menos mostrar que você consegue identificar de forma até fácil, né, se você prestar bem atenção, nas construções, né, através de uma imagem de satélite. Você vai perceber áreas urbanas, casas, residências, áreas de cultivo, né? Então, é imprescindível você ter acesso a esse tipo de informação que está gratuitamente na internet, qualquer pessoa pode ter acesso, inclusive pelo Google Earth, né, que hoje é uma ferramenta extremamente utilizada e gratuita, que é melhor ainda, né? Você pode conhecer qualquer lugar do mundo. Essa é interessante, porque você não precisa sair de casa, você precisa só estar com o seu celular conectado na internet, ou um aparelho qualquer que seja, computador, tablet, e você pode fazer uma viagem para qualquer lugar do mundo. Digita lá, Vitória Santo Antão, aí você vai ter a possibilidade de visualizar, inclusive, a sua casa. Faz o teste. E aí, na próxima aula, eu pergunto como é que foi. Bem, e aí, em decorrência da utilização dessas imagens de satélite, você vai ter, como eu falei, o trabalho, o processamento dessas imagens de satélite em softwares, ou seja, em programas, que vão possibilitar que o pesquisador, no caso o geógrafo, por exemplo, né, ele possa retratar ou representar algum aspecto do espaço, né, em forma de mapa.
E é exatamente os mapas que a gente pode utilizar para infinitas situações, tá? A gente utiliza, por exemplo, um mapa para identificar quais são as atividades econômicas mais recorrentes em determinado lugar. A gente pode, por exemplo, ver quais são as cidades, né? A distribuição espacial de cada bairro. Então, de um modo geral, o mapa é uma ferramenta que com certeza auxilia demais o nosso trabalho e com certeza o seu estudo também em casa, tá? É como eu costumo dizer, tem que olhar mapa. O mapa é uma ferramenta que está lá no livro e não é por acaso, beleza? E por fim, a gente vai aqui chegando ao final da aula e aí a gente vai ter a possibilidade de conhecer um pouco mais sobre esse universo, né, de orientação, de posição geográfica, de localização, de coordenadas, né, através exatamente do dia a dia. Você que tem um livro didático em casa, né, seja desse ano ou de anos anteriores, do 6º ano, pode acessar lá com carinho e atenção que você vai se debruçar com muitas imagens interessantes e todo esse conteúdo que a gente trabalhou. Fiquem com Deus, se protejam e a gente vai se ver na próxima aula nesse mesmo local, tá bom? Obrigado, pessoal.